Bom dia! Hoje são 17 de setembro de 2018, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Quem assiste aos meus vídeos sabe muito bem que eu gosto de trabalhar com comentários enviados por internautas. E este vídeo é mais um, centralizado em um comentário que eu recebi no vídeo que eu fiz hoje, que está aqui no quadro. Vou aqui mostrar esse comentário do internauta Marco Antônio Correia e aqui fazendo uma comparação com mais um trecho do livro de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. O homem religioso, como ele vive uma ilusão, tudo aquilo que ele afirma não tem respaldo algum no mundo dos fatos, nas estatísticas, porque o homem religioso, ele vive uma ilusão. Quem vive uma ilusão afirma coisas ilusórias, que não têm racionalidade alguma. Não conheço uma pessoa religiosa que profira, que afirme alguma coisa que seja racional. Porque essa pessoa religiosa vive no mundo da lua, no mundo da ilusão. Como dizia Sigmund Freud, as ideias religiosas, as doutrinas religiosas são ideias delirantes, são doutrinas delirantes, correto? Então vamos aqui estudar, fazer a comparação no comentário do internauta Marco Antônio Correia com mais uma passagem do livro aqui de Allan Kardec, correto? Vamos aqui ao quadro. Muito bem. O título é esse aí, Ateísmo, um estímulo ao mal. Na cabeça do religioso Allan Kardec e na cabeça de todos os religiosos. Eles afirmam essa loucura aí, que ateísmo é um estímulo ao mal. Uma afirmação completamente irracional, uma afirmação delirante que não encontra apoio em prova alguma, em vestígio algum, em indício algum, correto? É meramente uma afirmação fantasiosa dos religiosos contra os ateus, porque os ateus quebram aqui o discurso dos religiosos, correto? Então, em meu vídeo que eu fiz hoje, com o título Suicídio e Vida Após a Morte, o internauta Marco Antônio Correia faz um comentário. E eu peguei as partes principais do comentário do Marco Antônio Correia para comparar com mais uma afirmação delirante, irracional, do religioso Allan Kardec, correto? Então vamos primeiramente trabalhar com o que diz aqui o Kardec. Na página 36 de seu livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec escreve o que está aí. Peguei também a parte principal. Diz o Kardec: em outros termos, quer dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a negação de toda responsabilidade ulterior e, por conseguinte, um estímulo ao mal, que o malvado tem tudo a ganhar com o nada, diz aí o Kardec. Muito bem. O Kardec fala aqui em materialismo. Quer dizer que o materialismo, isto é, aqui é o ateísmo, tá? Os ateus, com ideias materialistas, em oposição às ideias espirituais, correto?
Então o Kardec está dizendo aqui que o ateu, ele se sente livre para praticar as piores maldades, porque o ateu vê na morte física o fim de tudo. Se ele não é punido na morte física, ou na vida física, então, se o ateu não é punido na vida física, ele escapa da punição, porque após a morte, nada mais há. Então, o malvado aqui, ele escapa da punição, diz aí o Allan Kardec, correto? E diz aí que, ao contrário do ateu, o crente, aquele que acredita em deuses, e no caso aqui no Deus hebreu, o Deus criado pelo povo hebreu, o Deus dos cristãos, e é o mesmo Deus de Allan Kardec, ele diz que o crente, diferentemente do ateu, já que o crente acredita numa vida eterna depois da morte, então o crente, ele fica com medo de praticar maldades, porque ele teme uma punição divina, uma punição do Deus aí hebreu, correto? Então, pelo fato de o crente acreditar numa vida eterna, numa punição eterna, então o crente fica com medo de, na vida terrestre, praticar maldades, diz aí o Allan Kardec. Essa afirmação do Kardec, como eu sempre digo aqui, gente, é mais uma afirmação que está mais por fora do que bunda de índio. Isso aqui é só mesmo para pessoas ingênuas, pessoas que estão mergulhadas na ilusão religiosa, só mesmo essas pessoas ingênuas para acreditar nessa afirmação aqui do Allan Kardec. E por quê? Porque não condiz com os fatos, não condiz com as estatísticas que nós temos aqui sobre crimes, entendeu? Vou explicar melhor. Muito bem, veja aqui, o ateu e aqui o crente, na visão do Allan Kardec. Muito bem, para o ateu, existe aqui os dois ciclos, né? Os ciclos, o nascimento e a morte, não é isso? A morte física. Depois daqui, da morte física, nada mais há, correto? Isso aqui é o ateu. Nada mais há. A morte física é o fim da vida, como o nascimento é o início, correto? Muito bem. Então diz o Kardec, em sua ideia mirabolante, ingênua, ele diz que, já que o ateu vê aqui o fim da vida na morte física, não há nada mais aqui depois da morte, então o ateu, ele fica estimulado, diz o Kardec, ele fica estimulado a praticar as piores maldades. Ele fica estimulado, o ateu, a roubar, matar, estuprar, sequestrar, etc. Porque ele, escapando aqui de uma punição do Estado, um ateu comete um crime de estupro. Ele não é punido pelo Estado, ele foge e depois ele morre. Então esse ateu que praticou o estupro, ele não será punido aqui, não foi punido na vida terrestre. E aí ele fica sem punição, diz aí o Allan Kardec, correto? Ele fica sem punição, porque depois da morte física nada existe, correto? Então ele fica estimulado a praticar as piores maldades, porque ele pode escapar das punições, correto? Muito bem. Já o crente, também na visão do Allan Kardec, é diferente. Como o crente, aquele que acredita em Deus, aquele que acredita em vida eterna, aquele que acredita em punição divina depois da morte física, diz o Kardec que esse crente, ele fica
na vida terrestre, ele fica desestimulado a praticar maldades. Então, o crente, ele aqui pensa 2 vezes antes de roubar, matar, estuprar, sequestrar, etc. Por quê? Porque ele sabe, o crente, que ele não vai se acabar com a morte. Ele continua depois da morte. Porque se ele praticar esses crimes aqui, ele vai sofrer uma punição divina depois da morte. Então, pelo fato de o crente acreditar numa punição divina, então ele fica desestimulado de praticar crimes durante sua vida aqui na terra. Isso aqui, gente, é uma maluquice total. Isso aqui não representa os fatos, as estatísticas, como vou mostrar aqui, com o exemplo maravilhoso trazido pelo Marco Antônio Correia. Correto? Você vê aqui que essa mentalidade do Allan Kardec, ele quer que as pessoas sejam punidas aqui na Terra, todas. Então ele busca, o Allan Kardec, na verdade, ele quer justiça. É o sonho de justiça de todo mundo, não é? Quem pratica crime tem que ser punido. Mas a gente vê aqui na Terra, não é? No Brasil também a gente vê pessoas que cometem crimes e não são punidas, não é isso? Não são punidas, escaparam da punição. Correto? Isso aí, não é assim? Muito bem. Então o que o Kardec quer aqui, ele quer justiça para todos. É o sonho de justiça dele, que não há. Que não há. Então o Kardec, com essa conversa fiada de vida eterna, vida espiritual, punição espiritual, ele quer, na verdade, ele cria um mundo imaginário para aqui punir todas as pessoas. Entendeu? É o desejo de justiça do Allan Kardec que leva esse Allan Kardec a acreditar na vida eterna, na vida espiritual, na punição espiritual. Porque se a pessoa escapa de uma punição aqui na Terra, essa pessoa tem que ser punida. Aí ele cria a vida eterna, a punição espiritual, para que essa pessoa aí seja punida. É meramente um desejo de justiça que todo mundo anseia por esse desejo de justiça. Só que não existe. Há pessoas que cometem crimes e pagam por seus crimes. Há pessoas que cometem crimes e não pagam por seus crimes. Então, essas pessoas que não pagam por seus crimes morrem e não pagaram pelo crime. E aí o Kardec inventa, como ele quer que essa pessoa seja punida também, aí ele inventa a vida eterna com a punição espiritual, que é apenas uma ilusão. É apenas a fome de justiça do Kardec, porque ele via que no mundo não há justiça. Nem todos são punidos. Então ele quer que outros, aqueles que escaparam de uma punição na Terra, sejam punidos. Daí ele cria essa ilusão chamada vida eterna e punição divina. Entendeu? É por isso. Muito bem. Então o Kardec diz que o ateu ele fica estimulado a praticar todos esses crimes aqui, porque ele não tem medo de uma punição divina. Já o crente, como ele acredita na vida eterna, ele fica desestimulado a praticar os crimes, porque ele sabe, o crente, que mesmo morrendo, ele vai ser punido pelo Deus aí em que ele acredita. Só que os fatos reais mostram o contrário aqui. Mostram que o crente, apesar de acreditar na vida eterna, apesar de acreditar em punição divina, é o crente, em sua quase totalidade, que pratica os crimes que estão aqui e outros. E os ateus praticam em menor número. Então você vê que, na verdade, o crente não fica
não fica desestimulado, como diz o Kardec, não fica desestimulado para praticar as piores maldades. Não fica. Porque os fatos, as estatísticas dizem que é o crente que, em maior número, em maior percentual, pratica crimes, e não os ateus. Entendeu? Veja aí a bobagem do Allan Kardec. Vamos agora aqui ao comentário do Marco Antônio Correia. O Marco Antônio Correia escreve, e eu peguei aqui a parte principal. Ele escreve assim, veja aí. Trabalhei por mais de 24 anos como investigador de polícia na SSP São Paulo. SSP São Paulo significa Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E pude constatar que 99% dos autores de latrocínios, homicídios, estupros, suicídios e detentos encarcerados por outros crimes eram todos ateus ou crentes? Crentes. Eram todos cristãos, todos crentes. No entanto, eles aqui não ficaram desestimulados de praticar vários crimes. Viu aí como o Allan Kardec está mais por fora do que bunda de índio? Pois bem, eis aqui a afirmação de uma pessoa que trabalhou em segurança pública durante 24 anos. Conhece aí a segurança pública no estado de São Paulo. Vários e vários casos aí passaram pelo Marco Antônio Correia. E ele diz mais à frente, escute aí. Ele diz, tive um único irmão, veja aí, tive um único irmão que se foi com a idade de 26 anos e morreu de quê, o irmão dele? Através de, olha aqui, de suicídio. O irmão dele, o único irmão do Marco Antônio, se suicidou. Aí ele diz, esse irmão que se suicidou era ateu ou era crente? Aí ele diz, crismado, batizado, fez a primeira comunhão e fazia confissões em dia e de nada adiantou. Veja aí, o irmão dele se suicidou, era cristão católico, primeira comunhão aqui, cristão católico, o irmão dele, e se suicidou, era crente e praticou o suicídio. Ou seja, o irmão dele acreditava nessa ilusão chamada vida eterna, vida espiritual, vida infinita. O irmão dele acreditava nisso. Mesmo assim, mesmo acreditando numa punição divina, praticou o suicídio. Então ele não ficou desestimulado de praticar o suicídio. Entendeu? Aí está a verdade, né? Um exemplo bem próprio aqui do Marco Antônio Correia. E o que ele diz aqui é a pura verdade. Marco Antônio Correia, eu também fui policial civil concursado aqui em Brasília. Trabalhei na Polícia Civil em penitenciária apenas, dentro da maior penitenciária do Distrito Federal. E ali eu tinha amplo acesso aos presidiários, conversava muito com eles, tive acesso às estatísticas, aos processos de cada um. Eu lia os processos durante a noite, de plantão lá, na maior penitenciária do Distrito Federal de Brasília, que é o CIR, que é o Centro de Internamento e Reeducação. Pois bem, Marco Antônio Correia e os demais internautas. Lá no presídio, na minha época, trabalhei por 5 anos, as estatísticas eu via tudo. Não havia um ateu,
uma pessoa declarada ateia na estatística. Havia cristãos, católicos, evangélicos, protestantes, espíritas, não é? Havia os presidiários com esses percentuais. Não havia um ateu sequer lá dentro da penitenciária do Distrito Federal. E na minha época, eram ali 1.200 presidiários, correto? Então, se você fizesse pesquisa nas cadeias públicas do Brasil, nos presídios e penitenciárias nas capitais, se você pegar as estatísticas, eles têm a estatística lá. Qualquer presídio de qualquer capital tem a estatística lá. Eles fazem essa estatística em relação aos presidiários. Eles perguntam sobre qual a sua religião. Qual é a sua religião? Diga aí. Aí o preso diz. Qual o seu grau de escolaridade? Aí o preso diz. Qual é a renda familiar? O preso diz. Então se você está assistindo a esse vídeo, vá a um presídio amanhã, em qualquer capital do Brasil, ou mesmo no interior, vá, fale ali com o diretor e peça a ele a estatística. Você dificilmente vai encontrar um ateu que praticou crime ali e está preso. Não vai. Pode até que se encontre, mas é um número bem reduzido. A quase totalidade de criminosos no Brasil, a quase totalidade são cristãos. Acreditam na vida depois da morte. Acreditam na punição divina. Mas o fato de eles acreditarem na vida depois da morte, na punição divina, o fato de eles terem essa crença, não impede que eles pratiquem os piores crimes. Entendeu? Como religioso algum diz coisa racional? Aqui está. O Allan Kardec diz que são os ateus que ficam estimulados a praticar os piores crimes, porque eles podem escapar de uma punição na terra e não serão punidos, porque eles não acreditam na punição divina. E aí os ateus criminosos vão se dar muito bem. Praticaram crimes e não foram punidos. Já os crentes, na visão também do Allan Kardec, já que os crentes acreditam na punição divina, então os crentes não ficam estimulados a praticar crimes. Olha, o Allan Kardec era francês. Talvez na época dele, ele nunca teve a iniciativa de se levantar de uma cadeira e visitar um presídio lá na França. Ele não fez isso, o Allan Kardec, porque se tivesse feito isso, não iria escrever essa bobagem que ele escreveu em mais um livro dele, o Evangelho segundo o Espiritismo. Repito, não conheço religioso algum que diga uma coisa racional. Religioso está aí só para enganar as pessoas ingênuas. Não conseguem enganar pessoas estudiosas. Eles não conseguem. Lamentavelmente, eles fazem sucesso porque o povão realmente não gosta de ler, não gosta de livros. Daí, caírem facilmente na conversa fiada dos religiosos. Agradeço o Marco Antônio Correa pelo belíssimo comentário que ele fez aqui e fiz a comparação, desse comentário dele com mais um trecho aí do livro de Allan Kardec. A verdade é linda e tem que ser dita e tem que ser veiculada. Vou terminar com Elvis Presley cantando My Way. And now the end is near, so our face the fire can drink. My friend, I say eclipse, I stick my keys, or amuse me. I live like the club, I trebogit,
and out of my way, and much more than this, I did you my way. Muito obrigado.